uma derrota acachapante, né? Foi 3-0, mas com vaga para mais, teve gol anulado. Um jogo, Pedro, em alguns momentos me lembrou até um pouco o Sport e Bahia, né? Tamanha facilidade defensiva, obviamente que num patamar maior, né? Agora num jogo de Série A, mas ambos fora de casa, e dessa vez o Santos parou no 3-0, mas podia ter feito mais, né, Pedro? Primeiramente, boa noite. E aí já queria a tua análise dessa derrota do Bahia e da forma como ela foi construída, né? Dessa derrota pesada que o Bahia tomou hoje. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Thiago, Rodrigão, todo mundo que tá ligado aí. De fato, assim, um jogo pro torcedor do Bahia esquecer, né? Eu falo que a partida é esquecível porque a gente tem que sempre que lembrar dos erros e das dificuldades e tal, mas o torcedor pode se dar o direito de esquecer essa partida porque não tem absolutamente nada a se comemorar. Foi uma partida horrorosa do Bahia. Você falou bem, né? Que lembrou os piores momentos do time nessa temporada, né? A gente já falou muitas vezes aqui durante os meses de fevereiro, março, abril, que existia um temor muito grande em relação a esse time do Bahia, que ele mostrasse na Série A fragilidade que ele mostrou em determinados momentos da temporada, né? E aos poucos, essa preocupação, esse medo, ele foi dando lugar a um certo alívio, né? Eu cheguei a citar alívio até mesmo no jogo contra o Bragantino, que não foi um jogo bom do Bahia. Inclusive, o Bahia perdeu o jogo, com vários pontos assim ruins, vários pontos negativos em relação à atuação do time, mas que ao menos havia um alívio de perceber que o Bahia não foi tão frágil como poderia ser caso o Campeonato Brasileiro tivesse começado um mês antes, um mês e meio antes. Mas hoje o Bahia foi aquele Bahia que a gente temia, né? O Bahia de hoje foi o Bahia que tomou 3 do Fortaleza no primeiro tempo, em casa, e se aproximou até do Bahia que tomou 6 do Sport, naquele que foi o pior momento do time em 2023, disparadamente até aqui. Porque, como você falou na sua abertura, o Bahia tomou 3 hoje e ficou barato. Podia ter sido mais. Porque a gente não viu absolutamente nada em termos ofensivos. O Bahia até teve algumas chances, mas não teve uma criação assim de qualidade. E, especialmente em termos defensivos, foi de uma fragilidade, mais uma vez, absurda, né? Foram vários problemas que voltaram hoje a assombrar o torcedor do Bahia. O time hoje foi muito mexido para Vila Belmiro. Algumas dessas modificações já eram esperadas, já eram necessárias, né? O Bahia havia perdido Jacaré, que vem sendo um jogador importantíssimo ali na lateral direita, uma posição de extrema, absurda carência no elenco que foi montado para 2023, e vou falar mais disso daqui a pouco também. Havia pedido a Everaldo também, que vai lá que não é um cara que faça essa falta toda pelas últimas atuações que vem tendo, mas que ainda assim é uma referência ali na frente e não tem um substituto muito claro ainda, né? Então eram duas substituições já certas e Renato Paiva ainda optou por fazer mais 4. Então, se você pegar o time que entrou em campo hoje e comparar com o time que entrou em campo que venceu o Curitiba, eram 6 modificações. Teve a entrada de Vitor Hugo no lugar de Rezende, teve a entrada de Acevedo, teve a entrada de Cicinho, essa já era esperada, beleza, mas ele ainda optou por mudar também a ala esquerda, promovendo o retorno de Chaves, no lugar de Matheus Bahia, tirou o Cauli, né, colocou Ademir e Biel jogando juntos, e acho até engraçado, eu até lembrei aqui de algumas lives que a gente fez aqui, especialmente com o Cauê e com o JP, se não me engano, foram os dois que a gente acabou tocando nesse ponto em algum momento. Que a gente esperava, né, ver em algum momento Biel e Ademir jogando juntos nesse time do Bahia.
Mas, nas duas oportunidades, a gente entendeu que para que isso acontecesse, era preciso, talvez, uma mudança de esquema tático ali, saída da opção ali por 3 zagueiros e tal. E não foi o que aconteceu hoje, né? Ele manteve o time com 3 zagueiros e ainda assim atuou com Ademir e Biel, com Arthur Salles na frente, e o time ficou sem um meio campo armador, né? Isso, para mim, foi ruim em termos de criatividade, e ao mesmo tempo você não tinha também um poderio defensivo, né? Você não tinha. Você sacou Rezende, que poderia ser, até ser utilizado como volante hoje, já que Vitor Hugo fez a estreia dele na zaga. Rezende não participou, aí você ficou com Acevedo e Tassiano ali, não são exatamente dois volantes assim que são marcadores, assim, conhecidos pela marcação, embora obviamente ajudem. Mas o Bahia hoje ele não conseguiu sequer ser criativo e ao mesmo tempo continuou sendo frágil defensivamente, né? Então foi uma partida assim, onde nada funcionou para o time de Renato Paiva. Basicamente você só tinha saídas ali pelas laterais, teve Biel que às vezes em alguns momentos conseguiu trazer um pouco de lucidez, criou algumas chances ofensivas para o Bahia, mas foi somente isso, e defensivamente, além das falhas coletivas, né, ainda houveram falhas individuais, que também não são novidade, mas essas falhas individuais começaram muito cedo. Logo no início do jogo, 3, 4 minutos de jogo, o Bahia falhou na saída de bola, Tassiano acabou perdendo uma bola no campo defensivo, e o Santos acabou abrindo o placar, numa bola que foi batida por Lucas Lima, se eu não me engano, e no rebote, Mendonça acabou conseguindo pegar o rebote, tocou para David, e acabou abrindo o placar muito cedo. E não demorou muito para que o Santos fizesse o segundo gol, porque nada mudou. O Bahia entrou meio desligado, assim, no jogo. O Bahia não entrou naquela como você espera que um time entre, assim, na Série A, sabe? Tipo, e desde o início do jogo isso foi muito nítido. E aí aos 14 já, um segundo gol do Santos, um toque de Lucas Lima para Mendonça. E Mendonça, um jogador que a gente já conhece, né? Que passou aqui pelo Bahia e que é muito veloz. Ganhou com uma facilidade clara, assim, na corrida para Cicinho, embora eu não ache nem que a culpa maior nesse gol tenha sido Cicinho, tá? Embora a partida de Cicinho tenha sido catastrófica, mas nesse gol eu não acho que ele tenha sido o maior culpado. Foi uma falha defensiva ali, até o próprio Canu, acho que teve uma participação maior do que Cicinho nesse gol. E aí, com 2-0 o placar com 15 minutos de jogo, obviamente a partida acaba ficando muito complicada, né? O time que já não estava bem com o placar adverso acaba ficando ainda pior, né? E o Santos continuou tendo chances, teve chance numa falha de David Duarte, teve bola na trave no finalzinho do primeiro tempo, quase gol. O Bahia até conseguiu criar algumas poucas oportunidades no primeiro tempo, a partir dos 25, mais ou menos, o Bahia conseguiu, começou a criar alguma coisa ali. Antes disso, o Bahia só tinha assustado com o chute de fora da área, sem perigo algum, assustado, entre aspas, né? Mas basicamente teve uma finalização de Arthur Salles ali num passe de Biel, e João Paulo defendeu. Teve aquela bola que a Ademir quase consegue chegar, que foi num rebote no chute que Tassiano desviou. E aos 45, já no finalzinho, teve um gol anulado, que a Ademir estava em posição de impedimento, e que foi talvez a única boa chance do Bahia no primeiro tempo. Ainda assim, logo depois disso, quase que o Bahia tomou gol, né? E no segundo tempo foi parecido. No segundo tempo, logo no início também, o Santos já começou assustando. Fez o gol cedo também, assim como aconteceu no primeiro tempo com o Ângelo. Depois o próprio Ângelo chega a marcar também um gol que é invalidado. Renato Paiva até tenta algumas mudanças. Cauli começa jogando no segundo tempo. Depois ele tira Tassiano, coloca Iago, coloca Diego Rosa no lugar de Arthur Salles, coloca Mingote. Mas não adianta muito, não. E aos poucos, assim, o que aconteceu no jogo de hoje, que não aconteceu no jogo do Sport, é que o Santos também
foi tirando um pouco o pé, né? O Santos não continuou em cima do Bahia. Se o Santos precisasse fazer um placar mais elástico, se a gente estivesse falando aqui da Copa do Brasil, por exemplo, que vai ter agora na Bahia e Santos, e o Bahia, porventura, tivesse vencido com uma certa folga na Fonte Nova, e esse jogo hoje fosse o jogo de volta, certamente o Santos conseguiria a diferença necessária, tá? Porque o Santos não continuou aumentando o placar, porque deu uma aliviada, o que é bem, bem natural. E aí, o Bahia até conseguiu ter alguma chance, perdeu uma chance clara, claríssima com o Cauli, numa falha de saída de bola do Santos. Depois o próprio Cauli, de novo, desperdiçou um toque de mingote. Mas esses lances, além de serem lances bem pontuais, eu acho que eles ocorrem muito mais pelo momento do jogo ali, pelo Santos já estar com a partida resolvida, do que, de fato, por um momento melhor do Bahia. Eu não acho que esses lances eles aconteceriam se o Santos não tivesse conseguido marcar os 3 gols até então. Então foi uma partida, assim, desastrosa mesmo, uma partida que, sem dúvida nenhuma, a pior partida do Bahia de algum tempo para cá. Não me recordo, assim, de qual teria sido a última partida ruim, muito ruim, assim, como essa, do Bahia, talvez aquela com o Camboriú, que foi até o jogo que o Bahia ganhou, mas que foi uma atuação terrível. Então, é o tipo de jogo que acende o alerta de novo. Não que o alerta ele tenha sido apagado em algum momento. Caso alguém tenha apagado, foi por pura emoção, assim, tá? Porque o Bahia tem que estar em alerta esse ano até o fim do campeonato, sem dúvida nenhuma. Mas esse jogo ele traz algumas preocupações que já começavam a deixar o torcedor do Bahia mais tranquilo, assim, sabe? Tipo, o Bahia vai para um jogo difícil agora, no sábado, contra o Flamengo. E é até curioso, porque os adversários que o Bahia enfrentou até agora, e a gente até comentou isso aqui no último programa, não são adversários assim que a gente imagina que vão ficar na parte de cima da tabela. O Botafogo está até em primeiro hoje, mas não era algo imaginável e eu acho que eu não vejo muito o Botafogo brigando lá em cima até o final do campeonato. Posso estar enganado, mas hoje eu não consigo ver ainda. E o Santos também não era o adversário que mudaria o patamar, o nível de dificuldade do Bahia. O Santos era um adversário que nós víamos como acessível, tanto que todo mundo comemorou quando pegou o Santos na Copa do Brasil, né? E aí o Bahia faz uma partida sofrível diante desse Santos que nós comemoramos no sorteio da Copa do Brasil. E a partir de agora o Bahia vai ter um adversário já da parte de cima, né? Um adversário muito complicado, de um nível de dificuldade muito maior contra o Flamengo, e aí nós vamos ter uma resposta no sábado de como o Bahia vai se comportar. Se vai ser o Bahia que apresentou boas qualidades contra o Vasco, contra o Curitiba, ou se é o Bahia de hoje, né? Um Bahia que lembrou os piores momentos da temporada até aqui. Iago, Pedro deu alguns adjetivos, né, para essa derrota, para o desempenho do Bahia, desastroso. Você, na sua matéria, né, no NE45, citou a derrota com desempenho assustador. É difícil encontrar algo de positivo no desempenho, no rendimento tão ruim como foi com o Bahia hoje, né? E como a gente falou no início, né, Pedro também falou, 3-0 acaba que fica barato para o Bahia, né? Então, Cláudio, saudar você, Pedro e todo mundo que está acompanhando a gente. E realmente, assim, eu assisti alguns jogos do Bahia na Série A cobrindo para o NE 45. As duas últimas vitórias, por exemplo, contra o Vasco e Curitiba, era eu quem estava na cobertura. E aí, assim, é, a palavra para mim, do espelho do jogo, o desempenho que o Bahia apresenta hoje na Vila Belmiro é realmente assustador, porque assim, era um adversário que estava na mesma rota, no mesmo patamar que o Bahia, talvez ainda um pouco abaixo, porque vinha de um grave dano psicológico por ter a questão do Eduardo Bauerman envolvido em apostas, sendo um dos líderes do elenco,
A gente não sabia como esse time ia reagir, tendo um menino que é o David Washington, que ia fazer sua estreia hoje. Então, assim, era um time que é, vem de uma fase complicada, que vem sofrendo nas competições que disputa com o Odair, que tem muita limitação de elenco. Então, o que se esperava do jogo do Bahia contra o Santos era um jogo parelho, até porque é um adversário que, como o Pedro muito bem disse, foi comemorado quando foi é, revelado no sorteio, mas o que a gente viu hoje foi um desempenho assim completamente fora de rota do Bahia. Me lembrou muito, inclusive, a partida contra o Fortaleza na Fonte Nova, na qual o Fortaleza faz 2 gols muito rápido, dá uma tirada de pé, depois marca um terceiro gol e assim tinha espaço para muito mais e não foi feito porque houve uma administração do desempenho, porque o Fortaleza também vinha numa maratona. A gente sabe que assim começar um jogo perdendo por 1-0 com 3 minutos de jogo assim meio que dificulta muito o planejamento para qualquer coisa dentro da partida, mas eu acho que o Bahia, a raiz do problema do Bahia nesse jogo de hoje, ela começa na vinda dos vestiários. Assim. O Renato Paiva, quando conseguiu encontrar um time que tinha encaixado e começava a mostrar um bom desempenho, ele precisa fazer as 2 substituições obrigatórias do Everaldo e do Jacaré, Everaldo machucado e Jacaré suspenso, mas aí ele volta com várias peças que não deram indícios, que não funcionaram ao longo da temporada. Ele coloca o Chaves, que vinha muito mal na lateral esquerda, o Cicinho, que eu acredito que é o jogador que mais foi criticado no Bahia esse ano, na lateral direita, ok, por necessidade, mas eu acho que daria para tentar pensar em outras alternativas, e parte muito exposto para jogar contra o Santos, porque entra com o Acevedo, que não é um volante de marcação, entra com o Tassiano, que é um cara voluntarioso, mas não é um cara também de ter como principal característica a proteção da defesa. E aí, assim, com 2 laterais muito vulneráveis e um meio-campo que já não marcava tanto, a zaga do Santos, a zaga do Bahia ficou muito exposta para a velocidade que o Santos imprimiu. E aí o Santos marcou o primeiro gol, fez o segundo, teve várias outras chances, até que, a partir dos 30 minutos, eu sinto que eles dão uma arrefecida no ritmo. E aí, quando o Bahia começa a tentar articular alguma coisa. Só que aí eles barram em performances individuais que foram, assim, abaixo da crítica. Muitos dos jogadores do Bahia, que são considerados dos principais jogadores da formação do Bahia, estiveram muito mal hoje. Inclusive, numa tuitada que eu dei quando acabou o primeiro tempo do jogo, assim, até aquele momento, para mim, só o Biel se salvava dos jogadores de linha do Bahia. Então, assim, de resto, todo mundo vinha muito mal. E não foi muito melhor a partir do segundo tempo. No segundo tempo, o Renato Paiva ele tira o Cicinho, que sofreu muito pelo lado esquerdo com a velocidade do Mendonça, coloca o Cauli, tenta reforçar o meio-campo, fazer com que o time tenha mais capacidade para poder sair. E assim, o Bahia até esboça um pouco de melhora nos primeiros 5 minutos, mas aí já vem outro golpe muito duro, que é o gol do Ângelo. E aí, a partir do momento em que o Bahia leva o terceiro gol, o time que já estava nas cordas aí é praticamente nocauteado e vira passageiro da agonia, espera acabar o jogo e torce para que o dano seja o mínimo possível. E foi isso que a gente viu. Assim, o Santos, mesmo com o freio de mão puxado, continuou criando muitas chances. O Márcio Felipe fez algumas intervenções e até na chance em que o Bahia teve no seu pé, o presente que o Cauli ganhou dentro da área, ele conseguiu bater para fora. Então, assim, é uma partida que, se para a torcida tem que ser para uma partida para esquecer, para o Paiva e para o elenco tem que ser uma partida que tem que ser muito relembrada e muito trabalhada, porque o Bahia não pode se dar ao luxo de repetir atuações como essa na Série A. Muito menos contra um time que está na sua prateleira. E, assim, um segundo ponto que torna para mim esse desempenho ainda mais assustador é o seguinte: o Bahia ele vai voltar a enfrentar o Santos mais 2 vezes num espaço de tempo muito curto. Então, assim, a gente não sabe o dano que isso pode causar na autoconfiança do time,
certo? Na confiança dos jogadores, do esquema. A gente não sabe o que isso pode causar na torcida, tá? Porque é um desempenho muito ruim, é um desempenho daquela época em que havia meio que o time, o Renato Paiva e a torcida meio que se encontravam numa rota de colisão, porque não se entendia como é que o Bahia tinha ido ao mercado, tinha gastado tanto em reforço e não conseguia desempenhar um bom futebol. E aí, assim, há muitas coisas a serem trabalhadas. Só que o problema é que o Bahia já pega um adversário que já não é mais da sua prateleira na Série A no próximo sábado. E já precisa vencer porque já começa a ficar pressionado para não entrar na zona. O Bahia, ele, com essa derrota de hoje, ficou no 14º lugar e pode ser ultrapassado por Vasco e Corinthians, que ainda jogam na rodada. Então ele já ficaria como aquele porteiro do Z4, caso esses dois outros times vençam. Então, assim, é uma partida que assusta, preocupa e que tem que ser utilizada como reflexão dentro do Bahia para que desempenhos como esse não voltem a acontecer. Pedro, nessa tentando buscar uma culpa aí dessa derrota, né? Renato Paiva viveu um momento conturbado, depois se restabeleceu, né, se reequilibrou, mas aí tem uma derrota como essa, né? Foram 3 vitórias seguidas, né, 2 na Série A do Brasileirão, e aí tem uma derrota como essa. Tem um elenco também, dá para ocupar só o treinador, é compartilhado com o elenco, os desfalques prejudicaram, como é que o torcedor que gosta, né, de buscar um culpado, quem ele pode culpar ou é melhor compartilhar essa culpa porque pode ter sido mais um acidente de percurso do que... na verdade não digo nem um acidente de percurso, né, mas um velho fantasma, né, que assustou um pouco no início da temporada, né? Albert, é interessante sua pergunta, assim, porque eu acho que Paiva tem uma responsabilidade grande, obviamente, pelo resultado de hoje, não só pelo resultado de hoje, mas por algumas fragilidades do Bahia apresentadas ao longo da temporada e que retornaram hoje. Mas eu não consigo culpar só Paiva pelo jogo de hoje, não. Eu acho que os jogadores entraram hoje de uma forma muito desligada, de uma forma que não se deve entrar em uma partida de Série A, mesmo sabendo que o Santos não é um time ali da prateleira de cima, enfim. Mas é um jogo de Série A. E por mais que eu discorde muito das escolhas de Paiva hoje, eu acho que essa culpa hoje, especificamente, é compartilhada. É compartilhada com os jogadores que estiverem em campo, com quase todos eles, como o Iago falou aí, é difícil você conseguir salvar alguém. Claro que quando o time todo vai mal, a culpa normalmente é do treinador. Mas eu acho que o fato do Bahia ter entrado tão desligado no jogo de hoje também é uma culpa que precisa recair nos jogadores. Questiono muito o trabalho de Paiva, acho que ele errou muito ao longo da temporada, tem acertos também. Já houveram jogos assim que eu acho que a culpa foi única e exclusiva dele, mas hoje eu não livro ele da maior culpa, o maior responsável para mim é ele, mas eu também preciso colocar a culpa nos jogadores. Estou compartilhando aqui a culpa, mas não acho que seja por acidente de percurso, por nada disso, não. É uma culpa compartilhada, porque todo mundo tem culpa mesmo. Tipo, é um resultado desastroso que não pode ser esquecido de forma alguma. E todo mundo é culpado, principalmente Paiva, mas os jogadores também. Não quero liberar os jogadores dessa responsabilidade do jogo de hoje, não. Enfim, acho que é isso. Paiva ele vai carregar ainda muita culpa por conta do início de temporada, em que, para mim, ele era o principal responsável por não fazer o time evoluir. Obviamente, vai ser questionado muito no Brasileiro por isso, pelo retrospecto da temporada, qualquer erro, qualquer jogo ruim. A gente vai se lembrar disso porque é natural e tem que ser assim. Mas é importante, vou até repetir, assim, eu não estou lembrando a barra dele hoje, não. Ele, para mim, é o maior culpado.
mas eu não quero deixar ele como o único culpado da partida de hoje, não. Eu preciso culpar também os jogadores por uma atuação como essa, tá? Porque tem uma culpa do início, né, do trabalho. Se o Bahia chega até aqui e mostra fragilidades, é culpa dele. Mas também tem o que o Pedro falou, né? Tem o ímpeto do jogo, né? Naquele momento ali, também conta muitos jogadores, né? Eu concordo com o Pedro. Eu acho que assim, a culpa é compartilhada, mas eu particularmente eu acho que essa culpa não é compartilhada igualmente assim. Eu não acho que é 50% Paiva, 50% elenco. Eu acho que Paiva tem uns 70% da culpa dessa derrota, porque é muito complicado você mexer num time que estava relativamente encaixado e assim desestabilizar uma estrutura que você demorou tanto tempo para construir, certo? E ver o time assim ruir em campo e você demorar tanto tempo para mexer, por exemplo. Uma curiosidade, né, da partida é que assim, os laterais sofreram bastante com a vulnerabilidade de serem atacados tanto pelo Ângelo quanto pelo Mendonça durante o primeiro tempo inteiro. Na realidade, até mais até os 30, quando o Mendonça estava em campo, mas o Lucas Braga ainda continuou fazendo uma fumaça ali pela esquerda. E aí, assim, com pouco mais de metade do primeiro tempo, os dois laterais já estavam amarelados. E aí, assim, já corria o risco do Bahia ter um jogador, ter 2 gols de desvantagem, um desempenho horroroso e um jogador a menos. Então, assim, eu acho que houve um pouco de omissão por conta do Paiva. Eu acho que ele podia ter mexido no primeiro tempo. Porque, assim, se a estratégia não encaixa, se o time está se arrastando em campo, sendo completamente dominado, e você tem oportunidade, e tem 5 oportunidades agora, né? Pode fazer até 5 modificações, parar o jogo em 3 momentos, e você se furta de fazer isso, é como se você estivesse dizendo assim, ó, o que está em campo para mim está aprovado. Eu estou gostando do que está em campo. E na minha concepção, certo, não tem como gostar do que foi o primeiro tempo da apresentação do Bahia. Então, por isso, eu acho que o Paiva é muito culpado, muito mais culpado do que o elenco do desempenho de hoje. Dito isso, eu achei muito complicada a forma como o Bahia reagiu já no primeiro gol. Assim, tomou o primeiro gol, já dava para ver assim, tipo, uma apatia, um abatimento no time, e aí toma o segundo, e aí parece que o time meio que largou, entendeu? O jogo. E aí, assim, o jogo vai se desenrolando, o Santos continua martelando, e o time parece que entra naquele modo de, ó, só não vamos passar vergonha, entendeu? E eu, particularmente, acho muito difícil, muito complicado você aceitar, certo, que um time com jogadores experientes, como é o caso do Bahia, aceite tão facilmente uma derrota contra um adversário que está tão no mesmo patamar que ele, entendeu? Então, como só para arrematar, assim, a culpa é dividida, mas não é igualmente dividida, não. Então, acho que precisa mudar muita coisa, eu acho que vai precisar ter uma conversa interessante, um acerto de pontas, e assim, o Paiva tem que entender que ele tinha encontrado a estrutura, então, assim, não precisa estar mexendo numa estrutura que já estava funcionando. Só complementando aqui a fala de Iago, Clauber, eu concordo também, não, assim, eu não quero deixar de culpar o elenco, mas eu também acho que não é 50-50 não, tá? Tipo, não diria que é 70, mas eu vou num 60-40 aqui, Iago. E concordo com você quando você fala que poderia ter mexido já no primeiro tempo, porque o Bahia, desde o início do primeiro tempo, já mostrou que daquele jeito que estava não ia funcionar. O Bahia não mexeu, pelo que eu me recordo, assim, tenho 99% de certeza que não mexeu no jogo contra o Fortaleza, também não mexeu no jogo contra o Sport. E a impressão que eu tenho é que às vezes o Bahia escancara, assim, que tá entregue, que tá extremamente frágil no jogo e nada se muda, assim, tipo, continua do jeito que tá e parece que tá tudo. A impressão que passa para quem tá lá de fora é que tá todo mundo achando que tá tudo bem. Que é isso mesmo que vai continuar jogando aí, vai até tomar mais isso aí e é isso aí mesmo. É, acho, acho que Paiva, de fato, é muito culpado pelo jogo de hoje, apenas não acho que seja
o único, e acho que é preciso colocar uma culpa grande também na forma como o time entrou em campo. E além disso, eu acho que ainda há também um terceiro elo aí culpado do jogo de hoje, que recai sobre quem montou esse elenco. Porque a fragilidade na lateral direita do Bahia, ela é nítida há muito tempo. Há muito tempo, todo mundo sabe que Cicinho não tem condição de jogar Série A. Poderia ser uma surpresa, como foi David Duarte? Poderia, mas a chance é mínima. A chance de Cicinho se tornar assim um jogador útil na Série A é mínima. Se isso acontecer, vai ser obra do acaso. Vai ser um negócio assim completamente inesperado. E não é por falta de aviso. Todo mundo sabe que o Bahia não tem um jogador ali que possa atuar como um lateral de origem, assim, por assim dizer. O Bahia deu sorte de ter achado o Jacaré. Não vou dizer sorte, é mérito de Renato Paiva. Não posso dizer que foi sorte, não. Seria injusto com um dos acertos de Renato Paiva, que foi encontrar a posição definitiva de Jacaré. Assim. Não vejo mais Jacaré atuando de outra forma que não seja como ala. Foi o Machado, não tenho dúvida. Mas, além disso, o Bahia precisa ter opções. E Cicinho não é opção. Todo mundo se lembra aqui na Bahia, pelo menos, da frase clássica, né, de Evaristo, que é extremamente repetida assim, em debates sobre futebol, e é repetida porque realmente faz todo sentido, que ele falava que o problema de se ter jogador ruim no elenco é que uma hora você precisa dele, e hoje a gente precisou de Cicinho. Você poderia até improvisar ali, eu teria improvisado Tassiano, e muita gente falando, pô, mas aí você perde um jogador importante no meio de campo, é verdade. Mas você, pelo menos, você tem algumas opções ali para utilizar no meio de campo. Lógico que seria uma perda, mas seria uma opção para mim melhor do que esse sim. Muita gente falou de Ademir também, poderia ser. Mas de origem, o que o Bahia tinha hoje era esse sim. O André vai passar um bom tempo aí na seleção e também não acho que seja um jogador pronto para a Série A. Acho até um cara que tem futuro, mas é muito verde ainda. Não vejo o André pronto para a Série A, embora tenha sido certamente o melhor lateral direito do Bahia no ano passado na Série B. Então, hoje, eu acho que essa lacuna no elenco do Bahia ficou escancarada, assim, sabe? Tipo, você entrar com um cara como o Cicinho, assim, tipo, maior respeito por ele, assim, certamente ele tem uma carreira, lá tem uma história na Bulgária, teve algumas passagens aqui no Brasil, não estou falando que ele é um jogador que foi horroroso a vida inteira, mas no Bahia ele é um jogador que não respondeu, e isso já está muito claro, não tem condição de você jogar essa Série A de 2023 com o Cicinho. Então, eu queria colocar também essa culpa na formação de elenco hoje. Teve uma tweetada aqui, quando vocês estavam falando, apareceu para mim no Twitter aqui, foi de André Uzeda. Ele colocou aqui, a gente falando sobre Paiva, existem treinadores absolutamente geniais e existe Renato Paiva. Escalou um time com mudanças significativas e forçou uma goleada para esconder o jeito de jogar contra o Santos, adversário daqui a uma semana na Copa do Brasil. O Saramago da bola. Veja, se fosse jornalista fantástico. Se fosse proposital assim, né, Pedro? Tava tranquilo para quarta-feira, né? Para a próxima quarta-feira. Né? Vamos ver se vai dar certo a estratégia, né? Agora, pelo menos assim, Paiva teve uma aula do que não fazer contra o Santos, né? Vamos ver se vai funcionar. Era isso que eu ia dizer, né, Iago? Veja, não tem como o Bahia repetir os mesmos erros de hoje na próxima semana, né? Um jogo de mata-mata, acho que já deu para aprender a lição, né? Eu acho que assim já fica complicado repetir os mesmos erros de hoje para o jogo, por exemplo, de sábado contra o Flamengo. Porque assim, o Flamengo com todo o momento de crise, assim, os problemas que tem internamente, é um time muito mais qualificado do que o Santos. Então, assim, a fatura pode sair muito mais cara do que saiu hoje. Porque como a gente disse, eu também citei no texto, assim, foi 3-0, mas tinha vaga para bastante mais, assim. Eu acho que assim, se o jogo tivesse tido o mesmo placar que foi o jogo contra o Sport, por exemplo, não teria sido nenhuma obra do acaso, entendeu? O Santos criou, teve volume para isso. Mas, assim, eu acho que, como eu falei,
o treinador tem que ter a humildade de entender que, assim, a partir do momento em que ele encontra um esquema e que ele tem que ele teve problemas no início da temporada, ele não pode estar arriscando toda hora, não. Ele tem que lembrar que, assim, eu já tive a minha cota de arriscar e de decepcionar a torcida e de fazer com que o time não jogasse bola 2 meses atrás. Então, assim, é um fantasma que vai me rondar por muito tempo. Então, quanto mais eu der rodagem e colocar a engrenagem que vem funcionando para trabalhar, melhor. E aí, assim, quando eu vi a escalação do Bahia com 6 modificações, sendo que só 2 delas eram obrigatórias, eu fiquei meio assim, sem entender, assim, a saída, por exemplo, do Iago Felipe, do Matheus Bahia na lateral esquerda. E, inclusive, assim, eu achei estranho o teste, você fazer um teste para jogar com 3 atacantes jogando fora de casa, assim. O time estava encaixado, jogando com 2 atacantes, tendo um de mobilidade e um cara mais fixo na área, e estava funcionando esse esquema. E aí ele coloca o time todo para frente contra um time que é rápido, que pode não estar vivendo a melhor fase, mas que, assim, acabou encontrando o seu caminho. Então, eu acho que falta, assim, o Paiva, ele precisa entender que chegou a hora de ele maturar o que ele conseguiu acertar no trabalho. Ele não precisa estar mudando escalação a cada jogo, não. Primeiro, a primeira coisa que ele precisa ter consciência é que ele precisa achar o caminho. A partir do momento em que ele encontra o caminho, é que ele pode testar as alternativas. E hoje, o caminho do Bahia ainda não é completamente definido. Pedro, agora rapidinho, só para pode completar. Rapidinho, Cláudio. Dessa vez é bem rápido, assim, da outra vez eu acabei me alongando um pouquinho mais. Dessa vez é rápido, só para trazer também o lado de Paiva, né? Ele sempre alega que ele precisa fazer substituições, ele precisa rodar o elenco contra contusão, e enfim, eu até concordo com essa parte. Mas eu acho que essa rodagem no elenco ela deveria ser feita de maneira mais sutil, assim, sabe? Então, não fazer tantas modificações assim em um jogo específico. Você poderia ter, talvez, mantido o resto. Tudo bem você tirar Caldi. Caldi, obviamente, saiu do time apenas por uma questão física, tá? Ninguém tiraria Caldi por uma opção técnica. Caldi vem fazendo um bom brasileiro pelo Bahia. Mas aí ele resolve sacar a resenha de Caldi ao mesmo tempo. Não sei, eu não sou fisiologista, estou até, enfim, me aventurando aqui, é uma área que não é minha, né? Mas eu acho que seria possível você fazer essa rodagem no elenco de forma mais sutil e não fazê-la de vez em um mesmo jogo, assim, olhando de fora, tá? Tipo, é a impressão que eu tenho. Até porque, assim, se foi para dar uma segurada no desgaste do Cauli, ele já teve que acionar ele já na saída do segundo tempo. Então, assim, o descanso Exato. que ele poderia ter tido já não foi o suficiente. Assim, ele poderia ter jogado, por exemplo, os 45 primeiros minutos, porque aí, assim, já evitaria, por exemplo, muitos dos problemas que o Bahia teve de, sei lá, não conseguir manter posse de bola, de não conseguir trabalhar jogadas ofensivas e de ser martelado no seu campo de defesa quase que o primeiro tempo inteiro, por exemplo. E se é uma questão física muito clara, assim, você não precisa nem levar o cara para viagem, né? Deixa o cara descansando aqui em Salvador mesmo. Pedro, para a gente arrematar a análise aí do jogo, vamos para os destaques, né? Quais os teus destaques negativos, principalmente, e se tem algum positivo para hoje? Rapaz, esse pódio hoje, eu não sei qual é a estrutura dele, viu, para aguentar tanta gente que vai subir nesse pódio hoje, mesmo, no negativo, né? O positivo tá vazio. O único jogador que eu vou salvar nessa partida de hoje é Biel. Biel, ele foi um ponto de lucidez, assim, especialmente no primeiro tempo. Não achei que foi uma partida horrorosa dele, não. Mas no negativo aí, meu irmão, tem quase o time inteiro, viu? Cicinho, desastroso. Chaves é um jogador até que já mostrou algumas qualidades desse ano, mas que não vive assim um bom momento. Ele defensivamente ele tem uma carência muito grande, e ofensivamente hoje ele também produziu muito pouco. Então foi uma partida muito ruim. E Chaves também. O próprio Tassiano hoje fez uma partida abaixo do que ele costuma fazer.
Arthur Salles, muito mal. Os zagueiros também, tanto Canu quanto o David Duarte. Vitor Hugo até um pouquinho acima dos demais, mas Canu e David Duarte, muito mal. Eu confesso que se for para escolher três, assim, hoje é bem difícil. Cauli entrou mal também, totalmente desligado. Vai lá que o jogo também já estava praticamente perdido no segundo tempo, mas ele entrou muito mal e desperdiçou oportunidades. É difícil, assim, escolher três para colocar entre os piores. Escolher só três, né? Tem muita gente. Para mim, o pior foi Cicinho. Eu vou colocar Chaves também como um dos dois piores. E o terceiro, meu irmão, pode ser qualquer um desses aí que eu citei. O próprio Marcos Felipe também passou insegurança importante no jogo de hoje. Não acho que tenha sido. Não, ele jamais seria a minha opção assim, para ocupar a terceira posição no pódio. Mas vale a menção também como um cara que não fez uma boa partida. Fez até uma defesaça na cabeçada de Joaquim. E talvez isso acabe salvando ele. Mas qualquer um desses que eu citei aí, tanto Canu quanto David Duarte, quanto Tassiano, Ademir, eu esqueci de mencionar, Ademir também fez uma partida, especialmente no primeiro tempo, assim, bem ruim. Arthur Salles também seria uma boa escolha. Enfim, qualquer um desses pode escolher aí, pode fazer um sorteio e completar o pódio, porque qualquer um tá bem entregue aí nesse pódio. E aí, quando é assim, obviamente, acaba sobrando para Renato Paiva, que, como a gente já falou aqui, é o maior culpado. Então, se puder colocar treinador aí, vai Renato Paiva como o pior, Cicinho em segundo e Chaves em terceiro. Tá bem entregue. Iago, teu pódio negativo e se salva alguém de forma positiva. Rapaz, vê só, eu vou salvar no primeiro, tá? Eu concordo, assim, 100% com o Pedro. Eu acho que se for para salvar alguém, tá dando um retorno aí. Vai falando agora, você. Se for para salvar alguém, eu acho que, assim, só quem se salva, assim, tranquilamente é o Biel, porque foi a pessoa, foi o atleta mais lúcido, foi o cara que mais tentou e que, assim, num desempenho tão abaixo da crítica do Bahia, assim, ele conseguiu ser o ponto fora da curva do jogo de hoje. Eu, assim, diferente de Pedro, eu acho que, assim, o Marcos Felipe ele não foi tão mal quanto os outros, assim. Pedro, inclusive, fez uma menção de que ele realmente fez uma boa defesa, mas eu acho que, assim, num desempenho tão nivelado por baixo, eu acho que eu salvaria ele também, assim, no segundo lugar, não do pódio positivo, mas dos que não foram tão mal. E aí, assim, para falar do pódio negativo, daria para nomear de goleiro a ponta, de lateral direita a ponta esquerda. Assim. É realmente assim um desempenho, mais uma vez falando, assustador do Bahia. Para mim, o pior, e aí, parafraseando, se pode botar técnico, o pior é Paiva, porque tá muito na conta dele essa derrota, né? O desempenho do time, a escalação, a demora para mudar, a apatia está muito na conta dele. Vou fazer a menção aos dois laterais numa posição só, porque assim, os dois, assim, para mim fizeram uma partida desastrosa. Assim, Cicinho foi muito mais danoso, mas Chaves jogou até o fim, jogou mal até o fim. Então, assim, é muito complicado você ver assim um esquema que, como o esquema com três zagueiros, que depende tanto de alas, de laterais para poder chegar ao ataque, para poder se resguardar na defesa, e ver dois desempenhos tão ruins que desequilibram o time. E aí, assim, Tassiano que é um dos referenciais técnicos da equipe, que é um dos caras que, assim, ajudou o Bahia a subir de nível depois que chegou, foi muito mal. O Ademir foi muito mal. O Arthur Salles, assim, para quem criticava o Everaldo, eu acho que hoje, vendo a partida do Arthur Salles, já começa aquela história de que o melhor é o que está no banco, porque assim, Arthur Salles também foi muito mal na partida, assim, não contribuiu em praticamente nada, nem os pivôs que a gente vê Everaldo fazer, ele conseguiu fazer na partida de hoje. Então, assim, tem muita gente para entregar esse pódio negativo, mas eu acho que os desempenhos mais críticos
são esses que eu citei, assim, Paiva, os dois laterais, Tassiano, Ademir e Arthur Salles. É isso, meus amigos. Pedro e Iago, querem adicionar mais alguma coisa? Virar a página, porque no sábado tem. É do sábado, né? O jogo contra o Flamengo. Já Sábado, tem 4 horas da tarde. ingressos Ingressos esgotados. esgotados. Isso, é um jogo difícil, né? Um jogo difícil pro Bahia. Mas vamos ver aí qual vai ser o Bahia que vai entrar em campo, né? Em um teste que o Bahia não teve ainda. Um adversário do nível do Flamengo, o Bahia não teve ainda. O mais próximo foi o do Fortaleza e deu no que deu. Mas, tipo, obviamente, ali ainda era um outro Bahia, né? Esse novo Bahia, o Bahia mais recente, o Bahia que entrou na Série A, vai ser o primeiro teste de uma prateleira lá do alto, assim. Ainda tem isso, né? Saber qual Bahia vai entrar em campo, né? O torcedor vai pro campo naquela expectativa, é um jogo grande, um jogo bom, horário bom, né? No sábado, mas saber qual equipe que vai entrar em campo, né? Ainda tem isso, né, Iago? Eu acho que, assim, o torcedor já deve estar levantando a mão pro céu, porque o Jacaré volta pro jogo contra o Flamengo, né? Porque, assim, aí já não corre mais o risco de ter o Cicinho na lateral direita mostrando toda a vulnerabilidade que mostrou ao longo de toda a temporada. Vai o lateral, o atacante que se adaptou à função de ala e que, assim, melhor tem, para mim, é o jogador mais regular e, se não o mais importante, um dos mais importantes do Bahia no ano. Então, assim, Bahia tem uma figura de muito peso voltando ao time. E aí, assim, acho que Paiva consegue, com essa volta, consegue colocar, assim, voltar pro prumo e aí arrumar de novo a equipe e tentar competir com o Flamengo, porque falando bem a realidade do que eu vi durante o jogo, assim, hoje o Bahia não competiu em nenhum momento com o Santos. O Bahia hoje ele foi atropelado pelo Santos durante quase todo o jogo. Então é isso.